Estamos juntos para mais uma palestra. Na verdade, passamos a semana todinha juntos. Nós resolvemos gravar essa palestra de quarta-feira, por entendermos que são assuntos que podem interessar também o público externo, aquele público, aquelas pessoas que não fazem parte do povo da paz, mas têm interesse em crescimento, interesse em mudança, interesse em evoluir, em desenvolver o intelecto, as emoções, os sentimentos. Falando do nosso público externo, meu nome é Carlos Alberto Silva Ferreira, e você é bem-vindo para mais uma palestra de saúde emocional. Semana passada nós estávamos falando sobre os sentimentos, e eu disse que são mais de 430 sentimentos. Os sentimentos são um desdobramento das 6 emoções básicas. Nós, humanos e outras espécies, como dizia São Francisco de Assis, nossos outros irmãos, chamava irmão Sol, irmão Lobo, irmão Lua, os outros animais compartilham de nós muitas dessas emoções. E assim como as cores, existem mais ou menos o que? Quantas cores primárias? Umas 7 cores, né? Mais ou menos. Mas dessas cores primárias existem muitas variedades. Diz os estudiosos de cores que só numa neve existem mais de 1000 variações de cores no conjunto de neves. A gente olha assim e só vê o branco, mas o natural daquele lugar consegue ver diferença de tonalidade. Então, a cor vermelha, se eu não me engano, salvo engano, se você me parece bem um pouquinho de cor, é uma dessas cores primárias. Mas quantos tons de vermelho nós podemos ter? Dependendo da mistura que se faz com outras cores, podemos ter vários tons de vermelho. É o que acontece com o sentimento, da emoção básica, dependendo da maneira que nós interpretamos os fatos, interpretamos a vida, interpretamos as coisas à nossa volta, a maneira com que nós raciocinamos em cima daquelas emoções, nós vamos gerando sentimentos, e podem ser muitos sentimentos. E eu falei, na semana passada, que sentimentos podem ser mudados. Quando nós descobrimos um sentimento que é desconfortável para a gente, às vezes até é necessário. Falei, por exemplo, do luto. É necessário um período de luto. É necessário um período de dor para se refazer por dentro, para se reconstruir por dentro, para crescer. É necessário se permitir chorar. Reich, o famoso psicanalista chamado Reich, ele descobriu em alguns pacientes, pessoas que apresentavam transtornos físicos, transtornos orgânicos, ele descobriu que eles faziam couraças, enrijeciam determinadas partes do corpo, e que ainda hoje nós muitas vezes vivemos isso, olhos pesados. Quantas pessoas parece que têm um saco de cimento nas costas, sentem rigidez muscular no pescoço, nas costas, na lombar, na cervical. Algumas pessoas com problemas digestivos. Ele descobriu que alguns indivíduos têm a capacidade de prender sentimentos através do enrijecimento muscular. E que essa couraça não só trazia transtornos físicos, mas como impedia também a pessoa a desenvolver-se emocionalmente e desenvolver outros sentimentos. Quando a pessoa se protege da dor, de um sentimento doloroso através de um enrijecimento muscular, ela se protege da dor. Ela faz um enrijecimento muscular, na maioria das vezes inconsciente, a pessoa não diz assim, estou sofrendo, vou fazer um enrijecimento muscular para eliminar o sofrimento. Ela não faz isso conscientemente. O corpo, ele busca uma forma de se proteger, mesmo involuntariamente. O exemplo disso é quando a gente vai tomar injeção.
recentemente tomamos injeção aqui, vimos, falavam que a pessoa tenta relaxar, porque o enrijecimento faz doer mais. Mas é voluntário, o músculo se enrijece numa tentativa de se proteger contra aquele objeto que vai causar dor. Mas essa proteção involuntária acaba causando mais dor ainda, porque o músculo fica rígido, a agulha encontra mais resistência para entrar e causa mais dor, pode causar hematoma, complicações de uma injeção pela simples falta de respirar fundo e relaxar a musculatura. Então Reich descobriu que as pessoas que enrijeciam os seus músculos para não sentir dor, elas não só apresentavam um transtorno físico, como também começavam a apresentar dificuldade de experimentar sentimentos agradáveis. O enrijecimento muscular, com o tempo, se transformava numa camisa de força emocional. Então a dor é necessária, a dor é importante. Por mais desconfortável que seja, nós precisamos aprender e a descobrir, a vivenciar os momentos difíceis. Deixar que eles fluam através de nós, descarregarmos o sentimento. E aí, como nós dizíamos na aula passada, reconhecendo o sentimento, ao invés de sepultá-lo, ao invés de escondê-lo, porque quando eu tento esconder através de outros mecanismos que não sejam enrijecimento muscular, existem outros mecanismos de defesa, a negação. O que é a negação? A negação é aquilo que está acontecendo, mas eu minto para mim mesmo, eu digo que não está acontecendo. Eu sei, lá no fundo do meu ser, eu sei que está acontecendo, mas mesmo assim, eu afirmo e reafirmo para mim mesmo, não está acontecendo. Eu digo isso tantas vezes para mim mesmo que eu acabo acreditando. Isso é negação. Existe a repressão, que é simplesmente afastar da minha consciência os fatos, os acontecimentos, a lembrança que me provoca aquele sentimento. Imagine uma pessoa perder um filho e tentar esquecer que perdeu um filho. Tentar esquecer que perdeu um ente querido. E isso é repressão, é afastar da minha consciência o fato. Pode ser até difícil, mas muitas pessoas fazem isso, principalmente quando se trata de fatos muito antigos. Nós, para nos protegermos, muitas vezes esquecemos dos fatos, porque esses fatos despertam sentimentos difíceis de lidar e de carregar. Só que esquecer não resolve o problema. Muitas vezes a gente ouve de conselheiros mal avisados, mal treinados, mal informados, a gente ouve o seguinte conselho, entre aspas: esquece isso. Péssimo conselho. Esquecer não resolve o problema. Eu preciso lembrar. O que resolve o problema é lembrar, descarregar o sentimento e dar um novo sentido para esses fatos, para essas coisas. O que nós falamos, inclusive, na aula da semana passada. A pessoa perdeu um filho que para ela era preciosíssimo, alguém que está doendo muito, aquela perda está muito dolorosa. Ela precisa passar por um período de luto, chorar mesmo, botar essa dor para fora, gritar, espernear, questionar. Há um prazo do luto. Dependendo da perda, esse luto pode durar até um ano. Mas a maioria das pessoas, com alguns meses, não faz isso. Algumas pessoas podem carregar essa dor a vida toda. Não se permitir dar um novo sentido à sua própria vida. E até mesmo um sentido àquela perda. Outras pessoas fazem disso uma motivação. Perdem pessoas violentamente, uma morte violenta, fútil. Mas aquele que fica com a dor, ele dá o sentido à existência daquela pessoa que se foi. Abre uma instituição para menores, abre um abrigo para moradores de rua, abre um espaço para tentar ajudar as pessoas a deixar a violência, a deixar o crime, a deixar a drogadição. Abre uma ONG que vai alimentar os famintos com o nome daquela pessoa que ela perdeu. Ou então ela dá sentido àquela perda, ela não nega o sentimento, sim, foi doloroso, mas agora eu faço uma homenagem ao meu ente querido que foi morto. Eu faço uma homenagem criando algo que dê sentido
a vida dele. É tentar lembrar também, ao invés de tentar esquecer, é tentar lembrar também os momentos bons que eu vivi com aquela pessoa, que o eterno, que o sagrado, que o todo-poderoso, que o Deus, da minha concepção, da sua concepção, eu sei que isso choca alguns que são mais religiosos, mas eu preciso falar dessa forma para dar a outras pessoas que têm outra maneira de crer a oportunidade de entender o que eu estou falando. Pede a Ele e agradece a Ele pelos bons momentos que eu tive de viver com aquela pessoa, de estar com aquela pessoa. Ah, mas eu fui um mau filho, eu fui um mau marido, eu fui um mau pai. É hora de se perdoar e homenagear essa pessoa com a sua mudança de vida. Aquilo que você não deu para ela, dá para outra pessoa. Ampara, quantos velhinhos desamparados aí? Quantas crianças desamparadas? Dê sentido à vida da pessoa, mesmo que você não foi aquilo que você deveria ser no passado. Seja agora, no presente. Não é esquecer, é se perdoando e dando um novo sentido à sua existência. É reinterpretar as coisas que aconteceram com você e dar um novo sentido. Os filósofos existencialistas, um dos principais, Jean-Paul Sartre, ele dizia o seguinte: eu não posso mudar o meu passado, eu não posso mudar as coisas que fizeram comigo, eu não tenho escolha de mudar o passado, mas eu posso escolher o que eu vou fazer com esses sentimentos, o que eu vou fazer do que fizeram de mim. A escolha é minha. E dentro dessa visão existencial humanista, o que nos define não são os nossos sentimentos, são as nossas escolhas. Complementando tudo que eu já disse na semana passada. E eu disse também, citando um neurocientista recente e famoso, José Ledoux, eu disse que ele, estudando o cérebro de animais e pesquisando também o comportamento humano, ele chegou à conclusão que a maior parte dos nossos impulsos são inconscientes. Isso já dizia a psicodinâmica, sempre disse que nós, 80% da nossa personalidade, ou pelo menos 4/5 da nossa personalidade, são feitos de impulsos e sentimentos, são feitos de sentimentos e impulsos inconscientes. O que eu posso fazer com algo que é inconsciente? Se é inconsciente, logo eu não sou responsável. Nós falamos isso também na outra palestra. Eu só sou responsável pelaquilo que eu tenho consciência. A minha responsabilidade hoje é tornar consciente aquilo que me é inconsciente. Para isso, eu preciso me espantar com a minha conduta. Eu preciso me surpreender com o meu questionamento. Eu preciso me perguntar por que eu faço essa coisa que eu não quero fazer. Quando eu começo a me fazer essa pergunta, a resposta, cedo ou tarde, virá. Porque eu sei. Eu sei por que eu saio do QG da Paz e com a ideia de não usar drogas, de não beber álcool, mas quando eu desço ali a rampa, uma vozinha diz: bebe, 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 eu não suporto essa voz e vou lá e bebo. Eu não sei por que eu faço isso. Eu não sei conscientemente. O que eu não sabia até agora é que no fundo eu sei. E se eu começar a me perguntar por que eu faço isso, se eu começar a me espantar com as minhas infantilidades, com as minhas limitações, com as minhas tolices, se eu começar a me espantar comigo mesmo e começar a me perguntar, a resposta vem. Porque ela está dentro da gente. É bem verdade que muitas vezes, nós oferecemos resistência. Esse material que está inconsciente, que está escondido, que está oculto dentro de nós, ele quer emergir para ser trabalhado, para nós darmos um novo significado, um novo sentido a essas coisas, mas a gente às vezes não suporta a dor. E em psicologia dinâmica existe uma coisa chamada de resistência, ou seja, uma parte de nós quer e outra parte não quer. Então, às vezes, essa parte que não quer vence e volta a esconder esse material, volta a esconder essa informação. Mas se eu continuar insistindo, se eu faço uma escolha porque o que nos define são as nossas
escolhas. Eu quero crescer, eu quero mudar, eu quero melhorar, eu quero entender porque eu acabo arrumando briga com as pessoas, porque eu acabo mentindo, porque eu acabo furtando, porque eu acabo enganando. Eu quero entender por que eu sou problemático. Quero entender essas minhas esquisitices. É óbvio que antes de eu chegar a isso, antes de eu chegar a esse questionamento de querer me entender, eu preciso admitir que existe um problema. Porque muitas vezes a gente se fecha para isso. O errado é sempre o outro. E é preciso ver essa palavrinha sempre. Quando o culpado é sempre o outro, tem sempre alguém para eu culpar. Abre os olhos, porque você é problemático e não admite isso. E você pode pegar essa fala de agora e começar por aí. Começar por aí, falar para você mesmo: será que eu sou problemático e não consigo enxergar isso? Será que é por isso que os problemas se repetem na minha vida? Eu estou sempre botando a culpa em alguém sem querer admitir que sou eu. É quando você começa a se perguntar, quando você começa a se olhar, quando você começa a se questionar, é que você começa a entrar na estrada da mudança e do crescimento. Então se pergunte. Para aquelas pessoas que são espirituais, para aquelas pessoas que acreditam na existência de um poder superior, você pode contar com esse poder superior. Há um poeta que escreveu na minha concepção, um dos mais belos poemas que existe, Davi, Salmo 19, 12, ele diz assim: quem pode entender os próprios erros? Quem é que pode, qual ser humano que pode se conhecer a tal ponto de entender os erros, as fraquezas, as asneiras, as complicações? Aí ele vira para o Eterno e diz: tira de mim aquelas coisas que me são ocultas, que me são encobertas, que me são inconscientes. Salmo 19, versículo 12. Por tirar significa tornar consciente, para que essa pessoa possa então dar cabo disso, dar conta disso, dar resolução a isso. Então, aquilo que me é inconsciente, eu faço sem ter consciência, eu não sou responsável. Mas sou responsável de entender que eu tenho alguma fraqueza, que eu tenho algum problema, e começar a se perguntar por quê. Volte e meia eu atendo pessoas com problema de relacionamento. Casa uma vez, aí tem problema. Casa a segunda vez, tem problema. Casa a terceira vez, tem problema. E é sempre o problema, é sempre do outro. É hora, se isso está se repetindo na vida dessa pessoa, é hora dela parar e se perguntar: vem cá, onde está o meu erro? Às vezes o erro é ser bonzinho. E aí eu já boto esse diminutivo bonzinho para chamar a atenção. O próprio Jesus diz o seguinte: não existe ninguém bom. Bom é só Deus. O livro de Eclesiastes diz: se você for bom, tentar ser bom, Eclesiastes 7,14, se não me engano, diz: se você tentar ser bom, você vai se prejudicar. E se você for mal também, você vai se dar mal. Vai se arrebentar. Qual é o segredo então? O segredo é ser justo. Ser justo em primeiro lugar com você mesmo. E usar a mesma justiça com as outras pessoas. Quando você é bom, você acaba sendo injusto com você. Tenta ser justo com os outros. Tenta ser correto. E peça a ajuda de Deus se você tiver dificuldade. Mas aquela pessoa boazinha, para ela se reafirmar como boazinha, ela precisa fazer parte com alguém que se aproveite dela, que se aproveite da bondade dela. Volte e meia nós temos pessoas boazinhas se queixando que foram abusadas, que foram usadas, que foram enganadas, que foram ludibriadas. E esse discurso é um discurso que ela não percebe, que ela está chorando, que ela está sofrendo, mas no fundo ela tem prazer com isso. É como se lá no fundo ela dissesse: eu só existo para isso. Eu estou existindo, eu estou vivo. Esse é o meu papel. Um papel que ela aprendeu muito provavelmente na infância. Desde cedo aprendeu a ser boazinha e prestativa. Corria para ajudar a mamãe, corria para ajudar o papai, corria para ajudar os vizinhos, todo mundo: oh, que menina, que linda, ou que menino. Eu estou falando a menina porque na maioria das vezes são as mulheres, mas acontece com homem também. Que bonitinho, que prestativo, que trabalhador.
Mas qual é o erro disso? O erro disso é quando você entra numa relação desequilibrada, que você precisa ser vítima, que você precisa sofrer, que você precisa ser enganado. Aí se torna problema. Então é preciso, por mais que você coloque culpa nos outros, é preciso que você olhe para você mesmo e fale, opa, tem alguma coisa que está se repetindo na minha vida. Então o problema é com quem? É comigo. Comece a se perguntar. Comece a questionar o eterno, que uma hora essa informação vai emergir. No Salmo 139, o poeta Davi, ele diz a mesma coisa. Ele diz que o eterno, o Senhor me conhece plenamente, me conhece desde antes de eu nascer, antes mesmo de eu ser gerado e ser formado. O Senhor já me conhecia, conhece todos os meus dias, não tem como fugir da tua presença. Cada palavra que eu falo, cada pensamento, cada batida de coração, o Senhor conhece. Então me sonda, olha para mim, me examina, vê as coisas em mim que estão erradas para me guiar pelo caminho eterno. Cara de coragem, cara ousado, cara que quer crescer, cara que quer mudar, cara que quer ser feliz, cara que quer fazer a diferença, homem que quer ser transformado. Porque a nossa tendência humana é esconder aquelas lembranças dolorosas. A maioria de nós tenta esconder a infância. A infância, muitas vezes, de espancamento, de abuso físico, de abuso sexual, de abuso emocional, de abuso espiritual. Existe isso também? Existe abuso espiritual. Um dia vamos tirar uma palestra da revista só para falar isso para vocês. Muitas vezes a criança, dependendo da circunstância, até gosta de certas brincadeiras, até admite. Para algumas crianças o abuso sexual é a única forma de contato. Aí ele cresce e aquilo traz sentimentos desagradáveis, sentimento de culpa, sentimento de revolta, de tristeza. Chora porque teve esse tipo de infância, que não foi amado como outras pessoas deveriam ser amadas, como outras pessoas foram amadas. E a maioria de nós faz o quê? Simplesmente esquece. Porque esquecer é a nossa forma de se proteger. Só que esse material esquecido, ele vai gerar outras condutas, além de me trazer transtorno físico, ele vai me gerar outras condutas doentias, esquisitices. Às vezes numa brincadeira, né, um abraço com outro homem, eu não vou conseguir abraçar um outro homem, porque sai pra lá, eu sou homem. Quando você vê um homem dizendo o tempo todo, porque eu sou homem, porque eu sou homem, eu sou sujeito macho, eu sou bicho solto, eu sou homem, essa necessidade de ficar falando eu sou homem tantas vezes, está tentando provar que é homem para quem? Por que ele faz isso? Porque ele está machucado, está ferido e não sabe disso. Se torna brigão, violento. Está olhando para mim por quê? Está me tirando? Violento. Por que ele é machão assim? Foi abusado. É abuso. Todo machão foi abusado de alguma forma. Aí ele precisa reconhecer isso. Ele precisa olhar para ele mesmo e dizer, opa, peraí, eu tenho um problema. Perfeccionista. Aquela pessoa que é tudo limpinho, arrumadinho, e, né, não pode estar uma coisa fora do lugar, e muitas vezes fica chateado, mas eu quero as coisas direito, e eu ainda sou errado. Está sempre tendo problema de relacionamento com o marido, com a mulher, com o filho, com o vizinho, com os colegas do QG da paz. Às vezes o cara fica vivendo nos extremos, chega aqui dentro e deu perfeitinho, é o certinho, é arrumadinho, mas sai daqui e mete o nariz no pó. Vive uma gangorra emocional. Porque tem problema. E às vezes é aquela dona de casa, né, que não consegue dormir com uma louça na pia. E se falar, você precisa relaxar um pouco mais, ela pega a palavra relaxamento como se relaxamento fosse esmazia. Ela precisa começar a perceber, peraí, tudo que é exagerado faz mal. Todo excesso denuncia uma falta. Enquanto você não reconhecer que há coisas inconscientes dentro de você que pode estar te fazendo mal, enquanto você não reconhecer, enquanto você não começar a buscar isso, tornar isso consciente, isso vai ter poder sobre a sua vida.
Nós costumamos dizer uma frase em psicodinâmica que é o seguinte: se você tem medo de relembrar o seu passado, você está condenado a repetir. Ou se opor a ele. Muitas vezes a gente usa o termo repetição, mas às vezes é oposição. Às vezes nós vamos para o outro extremo. Toda conduta extremada é uma conduta doentia. Nós precisamos achar o equilíbrio. Sentimentos, comportamento, a vida, a conduta, a minha estrutura de personalidade, ela pode ser mudada, ela pode ser desenvolvida. Se eu admitir que há coisas a ser feitas. Eu já sei, eu já tenho consciência, eu começo a dar um novo sentido a essas coisas. Eu começo a reinterpretar essas coisas. Eu começo a me comportar como se eu já tivesse mudado, porque nós falamos na última aula. Os sentimentos, eles vão atrás das ações. Os sentimentos seguem as ações. William James. Mas eu não sei por que eu faço essas coisas. Se você não sabe, se me é inconsciente, o que você precisa fazer? Começar a questionar a você mesmo. Começa a se perguntar. Começa a fazer essa introspecção, essa autorreflexão, porque a informação está aí dentro. E vai chegar um momento que ela vai aparecer com você. Lida com essa dor. Chora. Aquela dor que ficou enterrada lá atrás no passado. Deixa ela fluir. Descarrega isso. Dá um novo sentido, então, a partir daí. Reinterpreta. E para isso nós temos também esse contato. Aquele que está nos ouvindo